E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar, esse é o segundo vídeo dessa nova temporada aqui no canal, a gente vai começar um novo quadro, que a gente vai cozinhar com histórias e cozinhar as histórias. Essa é a Dona Roberta Pomponi. Pra quem não conhece, é a minha sócia. Praticamente minha irmã, minha melhor amiga. Ai, meu Deus, me sinto uma adolescente falando minha melhor amiga. Mas muita gente que conhece o restaurante, que me conhece, nem sabe quem é a Roberta, porque eu acho que essa sociedade dá muito certo, porque é feita por uma Maria Aparecida e uma pessoa muito tímida, que pouco aparece, é super low profile e tem as redes fechadas. Graças a Deus. Que continuemos assim. Seguimos. Mas hoje, ela já tá vermelha. Já. Mas é isso. Se solta, relaxa, piquita. Porque hoje eu vou entrevistar a Roberta, que eu achei importante a gente começar esse novo quadro, que eu vou trazer pessoas pra dentro da nossa cozinha aqui do Piccoli, pra gente cozinhar uma comidinha e um pouquinho da história dessas pessoas, e nada melhor do que começar com ela. A gente tá aqui em pé na cozinha, a gente vai preparar uma polpetta fettuccine. Normalmente eu vou pedir pros convidados escolherem o prato, mas eu escolhi porque esse é o nosso best-seller aqui do Piccoli. Exatamente. Há muitos anos, mais ou menos o que, uns 6, 7 anos? Há uns 6, 7 anos, entra e sai cardápio. A gente trabalha ele tá firme e forte. Com menus sazonais, pra quem não sabe, a gente vai sempre mudando os menus, mas a polpetta fettuccine tá sempre aqui, então a gente vai preparar ela hoje. Vou começar introduzindo um pouquinho pra vocês. A Roberta, ela é minha sócia há 6, 7 anos, dos 9 anos de Piccoli. Mas ela já estava aqui antes de ser minha sócia, quando era Boteco Vegan, que eram os eventos itinerantes. Eu ia lá na loja dela, colar os cartazes, divulgar. Foi aí que começou essa amizade. A Roberta tem 46 anos, é mãe de 3 filhos, avó de uma criaturinha maravilhosa, Dona Elisa, que manda nesse restaurante, é a herdeira do Império Piccoli, empresária. E queria que você falasse um pouquinho mais de você, da sua trajetória, porque na verdade você nem sempre foi cozinheira, apesar de sempre cozinhar. E como foi que começou? Qual foi seu qual foi seu primeiro contato com a cozinha? Quando você se deu conta de, isso é cozinhar? Porque a gente desde sempre come, a gente se alimenta, mas acho que tem um momento que a gente percebe, ou não, tem gente que talvez não tenha percebido até hoje, que a gente cozinha os nossos alimentos e a gente entrega ali algum afeto, alguma coisa que a gente traz dessa primeira infância. Eu acho que profissionalmente, vim do ramo editorial, aí trabalhei 15 anos numa editora, e ninguém mais compra revista, né? Então, deu um dado momento que houve uma fusão no local onde eu trabalhava, o departamento que eu trabalhava, ele foi diluído, então meio que as pessoas foram seguindo rumos diferentes, e aí quando eu saí da editora, você trabalhava lá no financeiro, né? Trabalhava no financeiro, trabalhava na área de permuta e tal. E aí, quando eu saí da editora, foi uma coisa que eu fiquei pensando muito a respeito no que eu ia fazer e daqui pra frente e tudo mais. E aí, eu já vinha envolvido com essa... que era uma coisa que me interessava pessoalmente, né? Então, me interessava pessoalmente o ramo de alimentação, pensando e mais focado em naturais e orgânicos e tudo mais. Então isso foi uma coisa que eu acabei planejando para eu poder seguir daquele momento para frente. Foi aí que eu abri a mercearia, né? Então só um paralelo contando, né? A mercearia Pomponi. A mercearia Pomponi, aí abri, e aí teve um belo dia que aí o meu amigo chegou e falou: oi, tem uma menina que eu quero te apresentar. Essa menina aqui, ela faz umas coisas maravilhosas, e assim, só para pegar o contexto, isso faz quase 10 anos, e naquele momento a Camila, ela já fazia o bolinho do mar, ela já fazia o calabresito, ela já fazia aquela linguiça a coxinha, então assim, já existia todo esse movimento, né, rolando por parte dela, eu não, né, eu leiga no assunto ainda, assim, para mim, mesmo naquela época eu sendo vegetariana, para mim era uma coisa muito distante da minha realidade, até pela loja e tudo mais, e foi aí que a gente se aproximou. Assim, ela levava as coisas e naquele momento ela estava com boteco, mas um pouquinho antes ela vendia as marmitas na Galeria do Rock. Como chamava o negócio?
Não chamava nada, só vendia. Eu até esqueci, tinha um nome. Não, tinha um nome. Tinha um nome. Gente, eu esqueci. É, mas foi meu era primeiro tipo, business, que eu saía com a minha sacolinha pra vender 12 anos vendendo na Galeria do Rock. Era tipo... Trabalho infantil. Camida. Camida. Era Camida, com K. Tinha cartõezinhos de visita em formatos de corações na cartolina que a gente fazia. Então, a gente meio que acabou se aproximando desse momento pra frente. E aí foi aí que a Camille me convidou para trabalhar com ela. E a gente começou naquele momento. E desde então a gente tá nessa. Assim, com relação à parte da comida, para mim... A gente vai falar um pouquinho mais depois de como começou essa nossa sociedade também, por que você decidiu fechar a mercearia, mas como você começou a cozinhar? Tipo, nossa, gosto de cozinhar. Porque assim, eu venho de uma família italiana. E na minha casa... mesmo eu, assim, sem os meus pais e tudo mais, com os meus avós e com os meus irmãos, a gente sempre foi... Era sempre uma coisa em prol da comida, né? Oi, você tá feliz, você faz uma comida. Cozinhar. Você tá triste, você faz uma comida. Você quer receber uma pessoa na sua casa, você faz uma comida. Ou em qualquer outra ocasião, você fala, então vamos fazer um almoço, né? E aí tem as referências a minha avó, por parte de pai, ela era mineira, mas a minha avó, por parte de mãe, era italiana, e aí minhas tias acabaram trazendo um pouco dessa herança dessa parte especificamente da cozinha italiana, né? Só um parênteses, teve um belo dia que minha tia-avó veio aqui no Piccoli, e aí eu fiquei super nervosa, porque ela é tipo a minha referência de comida italiana, assim. E aí a gente fez uma polpetta fettuccine para ela. Na mesa, quando a gente levamos a polpetta e ela comendo assim, eu tremendo, né? Falei, ai meu Deus, falei, o que ela vai falar? Tipo, a minha nona. E ela experimentando, aí ela comeu, ela falou, muito bom esse molho, quase tão bom quanto o meu. Então é esse nível de padrão de comida que a gente sempre teve em casa, assim, né? Aí vocês sabem de onde vem a nossa modéstia também nesse restaurante. Exatamente, né? E eu ainda mesmo, desde pequena, a minha irmã, né, que era mais velha, ela trabalhava e eu ficava com meu irmão em casa e a gente ficava fazendo umas experiências, né? Ai, vamos fazer bolo, ai, vamos fazer uma comida X. A gente queimava tudo, mas a gente tentava fazer, porque a gente ficava sozinho em casa. Tanto que o meu irmão, ele cozinha bem pra cacete, né? O Rafael, ele tem uma pizzaria. Ele tem uma pizzaria, assim, a melhor pizzaria pra mim de São Paulo é a dele. Ele não quer expandir, ele continua com a portinha dele lá em Pirituba. E isso é muito louco, assim, né? Porque é justamente por isso, assim, o Rafael, ele tem a pizzaria e aí a gente vem com essa parte da comida italiana. Chega de só papear, não vou continuar papeando, mas vamos fazer nossa polpetta fettuccine. O Robertão vai abrir o fetu, que ela gosta de fazer isso. Eu gosto, adoro. A gente gosta de ficar aqui, é tipo terapêutico, a gente fica aqui abrindo a massinha. Tipo, exatamente. Na verdade, pra mim, tem duas coisas que eu amo fazer na cozinha quando eu tô muito cansada. Não é parar de trabalhar e ir embora pra casa. Ficar aqui abrindo massa e lavar a louça. Amo lavar a louça. Exato. E ficar aqui assim, que a gente fica só aqui, ó. Vamos ver como é relaxante. Quando a gente tava no Afonso Bovero, eu e a Camila, a gente brigava. Chegava no fecha, a gente falava, não, então agora eu que vou lavar. Porque a gente não queria fazer mais nada, a gente queria só ficar descansando. Eu quero ficar só aqui, ó, lavando a louça. Exato. Eu boto meu fone de ouvido ali, fico lavando a louça, pensando na Marda Bezerra. Aí a gente brigava e pra aí... quem vai lavar a louça. Eu ensaboava e a Camila enxagava. A gente resolvia. E me fala uma coisa, qual que é a sua memória mais marcante de comida, assim? Tipo, tem alguma comida que, tipo, tem um valor muito grande pra você afetivamente? A minha infância, né, na realidade, quando eu falei da minha avó materna e tudo mais, a minha avó, ela também faleceu muito cedo, né, falei assim como minha mãe. E aí eu passei muito tempo da minha infância na casa da minha avó, que era a avó materna, e ela cozinhava mal pra cacete, assim, tipo, era um desastre. Todo mundo esperando. E a minha avó era maravilhosa, ela era parecida minha nona. Não, ela cozinhava muito mal, mas ela era mineira e ela ensinava a gente a fazer algumas coisas. A gente pequena, assim, sei lá, tamanho da Elisa, 8, 9 anos. E aí o barato era ficar com os meus primos na casa da minha avó, fazendo as coisas que ela ensinava. Então ela ficava sentada, mandando na gente. E aí, coisas que eu gostava muito, que a gente fazia juntas, era arroz doce, né? Então aí, tipo, a Camille ama sagu e eu odeio. E ela não gosta de arroz doce e eu amo por causa da minha avó. E aí a gente fazia o arroz doce, porque ela ia ensinando a gente fazer. E depois tinha todo um lance, porque aí a gente fazia
e eu gostava de comer quente. Então eu ficava do lado dela, ela montando lá na panela de pressão. Então para mim era o arroz doce e o pastel, que aí era o mesmo esquema. E ela fazia aquela massa clássica de pastel que coloca cachaça. Aí ela fazia o pastel e aí ficava tipo eu, meus irmãos e os meus primos infernizando ela na cozinha e abrindo a massinha do pastel. Aí ela pegava aquele queijo Minas que ela trazia de Minas, a gente fazia e fritava tal. Nossa, era mó barato. Então, assim, memória de comida de infância, eu acho que é essa. Depois, quando as crianças nasceram e tudo mais, que aí eu já morava, né, tipo, já na vida adulta, eu me lembro que a gente fazia uns almoços em casa, assim. E também era assim, a gente reunia os meus irmãos com os amigos e a minha irmã ficava, tipo, o dia todo cozinhando e a gente fazendo, tá? Eu acho que de memória de almoços e coisas de família, pra mim essas são as mais marcantes. E teve uma época que você foi vegetariana, né? Foi. Por que você se tornou vegetariana? Sendo bem sincera, naquela época, eu almoçava... Isso era que ano, mais ou menos? Antes dos 2000. Antes dos anos 2000. Sei lá, 98, porque eu sou velha, sou velha pra cacete. Olha o etarismo. 98 e tal. Naquela época, eu almoçava no refeitório da editora. E eu achava tudo muito ruim, assim. Tudo realmente muito ruim. E aí eu passei a comer salada. Eu comia salada, ficava comendo salada. E aí lá tinha um negocinho que a gente pedia, né? Então, se você era chata, né? Porque naquela época você ser vegetariano ou qualquer outra coisa, você era chata. Não mudou muito, não. Se você era chata do rolê, a nutricionista vinha e perguntava o que você queria comer, assim. E aí ela fazia umas coisinhas. Naquela época não tinha nada muito elaborado, mas eu me lembro que eu comia muita salada, muito legume e muita sopa. Então ela fazia tipo, caldo de mandioquinha, caldo de abóbora, não sei o quê. E aí era aquilo que eu começava a almoçar. E aí eu comecei a perceber que aquilo me sustentava plenamente, assim. Tipo, eu nunca fui, né, até hoje, eu não tenho o costume de tomar café e a gente almoça qualquer coisa e a gente... Quando almoça? Janta qualquer coisa, assim. Então, pra mim, é uma coisa que é muito fácil. Tipo, pra mim, a melhor comida, sei lá, é arroz, feijão, pra eu comer no dia a dia, né? Arroz, feijão, os legumes, uma salada. Porque eu acho que tem o lance, que eu acho que é o lance do restaurante, assim, de fato. Eu acho que, na minha percepção, quando você come num local externo, que você vai comer fora, eu acho que o intuito é você apreciar a comida, né? Você ter um tempo para você comer, para você sentar, para você apreciar o serviço, o atendimento e a refeição que você faz. Agora, no dia a dia, eu acho que a comida tem que ser uma comida boa, uma comida saborosa, mas uma comida que te alimenta, assim. Por isso que eu acho que a comida mais simples possível, tipo, cuscuz da Marciana, sei lá. A comida mais simples possível, pra mim, é a melhor comida. Bom, agora vamos cozinhar a nossa massa maravilhosa, que o Robertão abriu. Vou começar a preparar um molhinho pomodoro aqui. Vamos fritar a polpeta. Tudo isso já tem receita aqui no canal. Desde a massa fresca, o pomodoro e a polpeta. Bom, voltando a falar de carreira, e aí você trabalhava lá na editora, tava lá bonitinho, uma carreira consolidada de muitos anos. Quantos anos foram lá na editora? 14. 14 anos. E você, em um certo momento, falou, chega! O que aconteceu? Uma série de coisas, assim. Na realidade, eu acho que foi... Além do fato de que... ninguém mais compra revista. Ninguém mais compra revista, mas assim... O nosso amigo em comum que nos apresentou até hoje trabalha nessa editora. Ele foi, saiu, voltou. Então, assim, por mais que pessoas não comprem revistas, a editora tá lá, funciona muito no online, então ela continua acontecendo, né? Pra mim, na realidade, eu acho que, assim, eu perdi muito da infância dos meus filhos e de poder participar mais da vida deles por conta do horário comercial, assim, então... Trabalhava de segunda a sexta, Não, e nem só isso, assim, tipo, eu sei lá, quando eu fiz esse acordo para sair da editora, eu tinha 5 anos de férias acumuladas, né, porque pegando o ritmo que eu tenho aqui hoje, tipo, aí você vai, engata, eu sempre... trabalhei pra caralho. Eu saí da editora para montar uma empresa, porque lá eu trabalhava 5x2,
Aí eu montei um restaurante pra trabalhar 7x7. Pra trabalhar 7x7, exatamente. Não, mas não foi esse o passo, né? Porque o restaurante veio depois. Não, mas pra mim, assim, eu saía de casa muito, muito cedo, voltava pra casa à noite. E aí tinha um lance que a minha irmã, ela sempre me ajudou muito por conta da criação das crianças e tudo mais. E aí eu ficava muito frustrada. Só um parênteses, esse aqui eu coloquei, é um negócio que eu vou ensinar em breve pra vocês aqui no canal, que é um alho confit, que facilita muito o nosso trabalho. Muito. Porque ao invés de a gente ficar picando alho, refogando alho, a gente já tem ele confitado aqui, ele fica nessa conserva de azeite, então dá pra usar só o azeite, dá pra usar ele ficar molinho, é só amassar na panela. É uma maravilha. Aguardem que em breve teremos receita aqui no canal. E aí, pra mim, o lance era tipo, às vezes, quando domingo eu ficava fazendo faxina, e eu falava pra minha irmã, eu vou fazer almoço pras crianças. Isso eu não sei até hoje, tá? Eu não lembro a idade, pra mim eu tenho uma dificuldade com isso, assim. E aí eu fazia uma comida pra eles com maior amor e tal. E aí, tipo, fazia comida com alho. Aí, na hora que eu colocava tudo na mesa pra eles, eles falavam... Não, um falava, não, eu não gosto de alho. Aí o outro falava, não, eu não gosto de feijão. Não, eu não gosto de não sei o quê. E aí chegava um momento que eles viravam no meio do almoço e falavam, minha tia que sabe, deixa que ela faz. Imagina pra mãe. E era assim, e é assim até hoje, porque até hoje eu não sei ainda. Mas isso foi uma coisa que me pesou. Então, por exemplo, quando eu abri a mercearia, o Babu veio trabalhar comigo, meu filho veio trabalhar comigo. E querendo ou não, que é igual hoje, assim, por mais que trabalho à noite, eu fico em casa, trabalho o tempo inteiro, eu saio e aconteço, e não sei o quê, eu ainda consigo falar, não, vou pegar minha neta e ela fica comigo hoje, porque... Por mais corrido que seja, você consegue estar presente. Exato. E você consegue... hoje eu não vou trabalhar, vou na apresentação da escola da Elisa. Hoje eu vou fazer... Tá bom, né? Nossa, Pomodoro, querida. Se você fizer do jeito que eu já ensinei, vai ficar assim. E aí a gente faz o pomodoro e deixa ele só na base. A gente costuma temperar quando a gente vai usar, com sal, manjericão, o alho, só na hora que vai usar, porque é muito mais fácil a gente conservar melhor ele, sem nada desses temperos, ele purinho ali, só tomates. Agora, mercearia estava acontecendo, né? Você saiu da editora e fechou a mercearia. O que aconteceu? Como foi? E um adendo dessa pergunta, já engatando uma na outra, que encerrou a mercearia e aí uma mulher com uma carreira incrível no mundo corporativo, né? De repente vem trabalhar na cozinha de uma menina de 20 anos, que é o que eu tinha na época. O que aconteceu? Na mercearia, assim, você ter um ponto comercial, uma loja para rua, principalmente vendendo produto já Era no Copan a mercearia, né? Era no Copan. Então, o Babu ficava na loja e tal, e aí eu comecei a receber, já pegando até, por exemplo, a Camila ia lá e deixava o bolinho do mar e tal. Lá no Copan, especialmente, eu comecei a receber muito pedido de encomenda. Então as pessoas viravam e falavam, mas você não faz tal coisa, mas você não faz marmita, puta, eu queria marmita, e não sei o quê. E aí eu passei a ficar um tempo em casa, em princípio, sei lá, 2 horas, 3 horas, e aí isso foi aumentando gradativamente, porque eu comecei a receber um monte de encomenda de marmita, tipo, muita mesmo, assim. E aí chegou um dado momento que eu não tinha mais tempo de cuidar da mercearia, porque eu ficava o tempo inteiro cozinhando em casa. E aí eu fazia lá as marmitinhas, montava pro povo, eu fazia kit, né? Então eu fazia kit semanal, kit almoço, kit janta e tal. E a galera consumia ao longo da semana. E a galera consumia ao longo da semana. Aí eu ia, e aí, em princípio, eu levava tudo pra mercearia, porque eu morava do lado, né? Moro até hoje, levava tudo pra mercearia e chegava lá, as pessoas iam lá retirando, ou senão eu levava, tipo, na portaria do prédio, porque os meus maiores clientes ficavam no Copan e tal. E aí, eu comecei a ganhar mais fazendo isso, do que manter um ponto que era com custo fixo altíssimo lá no Copan para mercearia. E aí não compensava. Assim, eu montei uma carteira de cliente e fiquei em casa trabalhando. Nesse período que eu fiquei em casa trabalhando, não chegou a 1 ano. Eu lembro que eu passei um Natal, fiz milhares de encomendas de Natal, e aí passou o Natal, e aí na sequência a gente começou a trabalhar. Mas eu fiquei quase 1 ano fazendo comida em casa, assim. E aí, né, engatando as coisas dos meus filhos, eles falam até hoje que eles ficam putos, né? Porque eu pegava e comprava, sei lá, eu descia na cerealista e comprava 15 quilos de shimeji. Aí eu acordava a Maria Clara assim e falava, Tó, despela o shimeji pra mim. Eles são todos traumatizados. Aí ficava, aí eu fazia a encomenda, a Gabriela aí fechava os pacotes e não sei o quê.
que é meio que o que a gente acaba fazendo até hoje, né? Então... A Roberta ela não fez filhos, ela produziu um monte de obra. Exatamente. Aí eu vou e faço com que as crianças... Eu fazia com que as crianças... E aí eu acabei passando muito mais tempo com eles por conta disso. Então eu ia todo dia na cerealista, comprava, blá blá blá, fazia as marmitas, mas eu fazia isso em casa, né? Então eu passei a ficar mais em casa e isso foi mó barato, assim, até que a gente começou a trabalhar juntas. Por que você veio trabalhar comigo? Você podia ter trabalhado em outro lugar, você veio trabalhar com uma menina de 20 anos. Tá louca? Não, podia. E assim. Eu sou maravilhosa, mas é mesmo. Quando eu tava fazendo a comida em casa e tudo mais, e eu me lembro que aí, né, a gente acabou ficando próximas e tal. E aí você me falava e eu ficava pensando nisso, assim. Eu falava, puta, tá tão bom aqui em casa, né? Eu aqui fazendo minhas marmitas em paz e não sei o quê. Né, mas sem encheção de linguiça, assim, né? Falando para o público, não para ela. A Camila, ela é muito foda, assim, mesmo. Assim, tipo, eu conheci, ela tinha, sei lá, 18, 19 anos, assim. E ela é um prodígio, né? E, né, tipo, autodidata e já fazendo as coisas e tudo mais. E aí, quando ela me chamou, que aí, vez ou outra ela me falava, ai, não. E eu falava, puta, ela, ai, não sei o quê. E eu pensando a respeito disso, e aí, teve um dia que ela falou, vem trabalhar comigo num domingo. Assim, e aí eu fui. E aí, eu lembro que depois desse dia, a gente trabalhou um dia juntas. E aí eu falei, é isso, assim. Falei, é isso que eu quero fazer e daqui pra frente e tudo mais. Porque tem uma coisa, né, eu acho que as pessoas que cozinham, né, tipo, eu particularmente, eu sempre cozinhei bem, assim, né, quando eu fazia, e aí quando você faz um negócio, aí você faz as marmitas, você fala, nossa, e agora eu sou a melhor cozinheira do mundo, porque você tá dominando aquilo que você faz, né, e aí eu me lembro claramente, assim, isso foi no primeiro dia, não sei nem se eu já te falei isso, eu me lembro claramente, assim, que eu lembro que precisava fazer cinnamon, passar o chantilly em cima da cinnamon. Né? Então, hoje eu faço isso com o pé nas costas, mas assim, quando você pega uma manga de chantilly que você precisa fazer aquele rolinho em cima, o negócio é uma tragédia, assim. Então, eu me lembro que aí você virou pra mim e falou, olha, você precisa fazer sem medo, vai que vai, faz a primeira. Eu lembro que eu fiz, ficou uma bosta, você virou pra mim e falou, olha, tenta de novo, mas faz rápido, sem medo de ser feliz, porque quanto mais rápido você fizer, mais perfeito fica. E aí eu lembro que eu fiz, e aí eu falei, eu não sei de nada. Entende? Então, assim, pra mim, esse negócio que você fala, é uma menina de 20 anos, não sei o quê, tipo, pra mim isso não tem a menor importância, entende? E eu me lembro que naquele momento eu fiquei pensando, falei, olha só, né? Então, é curioso porque às vezes quando você faz, isso a gente já passou muitas e muitas vezes de meninas que vieram trabalhar com a gente em algum momento, você sabe, assim, tipo, e a pessoa chega e a pessoa acha que sabe de tudo. Principalmente as pessoas que fazem faculdade de gastronomia, que é um negócio que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Exato. A pessoa que faz faculdade de gastronomia, ela chega pra trabalhar no restaurante, ela acha que ela domina tudo, que ela sabe de tudo. A pessoa vem com muita técnica, é muito interessante isso. Eu, por exemplo, tenho pouca técnica comparado a uma pessoa que fez um bom curso de gastronomia, né? Mas tem um negócio que só o dia a dia ralando na ostra. Exatamente. É que a gente aprende. É o serviço, assim, tipo, e é todo dia. E aí tem uma coisa que é assim, é igual a polpetta fettuccine, né? Tipo, hoje a gente faz com o pé nas costas, né? A gente consegue faz de ponta cabeça, plantando bananeira e tal. Mas a gente já fez isso daqui milhares de vezes. Lizzy, coloca aí pra gente as fotos da polpetta fettuccine lá nos primórdios, pra vocês verem que maravilha. Nem tudo começou do jeito que é hoje e a ideia sempre foi essa, né? As coisas, elas estão em constante movimento. Eu falo isso muito para as pessoas que vêm trabalhar aqui e para quem quer cozinhar. Seguir uma receita é fácil, é uma coisa que para mim não tem muito valor. Mas agora você se apropriar daquilo e fazer do seu jeito, melhorar e entender como funciona, você tem que entender o resultado, onde você quer chegar. O caminho para isso, ele pode se alterar. Fazer a polpetta fettuccine, nem sempre eu vou colocar a mesma quantidade de farinha ali para abrir a massa, porque às vezes ela fica mais úmida, às vezes mais seca. Isso varia. Então é entender que a comida, ela é um negócio orgânico, no real sentido da palavra. Não de orgânico, de alimentos orgânicos ou não, mas
É uma coisa orgânica que ela muda muito. Então é importante a gente entender ela e se adaptar e se aprimorar. Exato. Não, e é volátil, assim, né? Que nem isso que você falou da massa, e é pra tudo, né? Pra Aí tudo. você vai fritar a polpeta, às vezes a polpeta ela tá na temperatura que ela precisa ficar mais. O molho tá um pouco mais grosso, tal. Então, pra mesma, e é aquilo que a gente fala, assim. Aí, por exemplo, vem uma menina trabalhar na cozinha e a menina vira e fala: nossa, mas eu vou ter que fazer todo santo dia a polpetta fettuccine? Vai. E assim, e é a repetição, né? Pra ficar perfeito. E a Camille tem um negócio assim que, tipo, ela faz, e aí, quando foi? Semana passada. Semana passada eu fiquei toda orgulhosa porque eu não faço doce, né? Confeitaria, eu tô fora, assim, que é uma coisa que não, pra mim é tipo. E aí fiquei toda orgulhosa, fiz uma torta de caramelo salgado. Ficou perfeita, mandei pra ela, igual você manda pra mãe, né? Falou: olha o que eu fiz, olha que ficou perfeito, não sei o que e tal. Aí isso foi, sei lá, no final de semana. No final de semana seguinte, ela falou: deixei mais cremosa, coloquei menos cacau, mudei a receita. Você fala: puta que pariu, agora que eu consegui fazer o negócio, ela mudou a receita. Porque a comida eu acho que é isso, a gente não pode, na verdade tudo na vida, né, estagnar. Pronto, está feito. Pra mim nada tá pronto. Esse fettuccine não tá pronto, nada tá pronto, nada. É isso aqui, agora tá cravado na pedra. Toda vez que eu for fazer, eu quero fazer de uma forma melhor. E eu acho que a gente sempre pode descobrir um jeitinho melhor de fazer. Mais fácil, mais prático, mais gostoso, melhor. Assim aqui já escorrida, vamos começar a preparar. Mas vamos lá, deixa eu perguntar um negócio que eu acho importante que a gente fala disso. A gente abriu um café em um certo momento, né? Ali mais ou menos foi em 2021. 2021, 22, foi logo depois da pandemia. Na pandemia a gente mudou para Pinheiros e aí logo na sequência a gente abriu um café aqui do lado, a gente montou uma fábrica na Barra Funda e um ano mais ou menos depois a gente abriu um restaurante na Barra Funda. Foi. E a gente fechou tudo isso. Como foi para você? Porque, né, para mim, em outro momento eu conto, mas como hoje eu tô te entrevistando, eu quero saber para você como foi fechar, mais do que abrir. Porque abrir a gente abriu, empolgação, vamos lá, abrir mais um aqui, vamos expandir. Porque eu acho que o mais importante de qualquer coisa é a gente acerta, a gente mostra os nossos acertos, mas eu queria falar um pouco da falha, do que a gente errou. Hoje em dia, assim, eu acho que graças a Deus, assim, não, sério, assim, ter fechado as outras unidades, muita gente pergunta, né, as pessoas mandam até hoje mensagem no WhatsApp, aí tem gente que pede para fazer reserva, é curioso, assim. Mas hoje em dia eu acho que foi o mais acertado do que a gente fez, assim. Nós estávamos na Afonso Bovero, aí nós viemos para cá, porque lá realmente já não tinha mais espaço físico, nem estrutura, nem nada disso. Por isso nós viemos para Pinheiros. E aí depois disso, a gente literalmente, eu acho que a gente deu um passo maior do que a perna, assim, porque eu acho que foi uma coisa assim, precisamos expandir porque aqui essa cozinha não está dando conta, né? E a gente quer vender para food service, a gente quer fazer para outros cafés, e a gente quer fazer e acontecer e tal. Mas, olhando em perspectiva, aí a gente falou, não, então vamos abrir a fábrica porque a gente quer vender food service, porque a gente quer vender para outros cafés. Isso ainda está nos nossos planos, mas assim, chegou um momento, e aí a gente deixou toda a produção da fábrica, do restaurante lá na fábrica, e aí era um sufoco, porque todos os dias tinha uma puta função de logística, de levar e de buscar, e coisas que estavam faltando. Então a gente montou 2 operações. O lance do café, na realidade, foi um negócio assim, a Camille, ela sempre tem esse viés de confeitaria, então ela queria abrir um café e queria abrir uma confeitaria. Aí quando a gente foi fazer isso, a gente acabou fazendo, mas assim, eu acho que ainda tinha um caminho pra gente acertar aqui em casa, do que e fazer outras coisas, porque tem uma coisa, assim, que eu acho que é o primordial que eu aprendi com essas experiências, literalmente, assim, se você tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, você não faz nada direito. Então, sabendo disso, e agora isso pra gente é muito claro, o que a gente fez? A gente fechou todas as unidades e a gente concentrou no Cucina. Então, concentrando no Cucina, a gente deixou
Aqui, uma unidade que a gente consegue, de fato, se dedicar o tempo inteiro. Então, assim, depois de, sei lá, faz o quê? 2 anos que nós fechamos o café e a fábrica? Foi 23. É 1 ano e meio, sei lá. Fez 1 ano, final de agora. E aí, assim, agora que nós pensamos, porque aí falou, tá, mas aí a gente tem agora esse órfão, né, que é o café, então, o que a gente fez? Vamos montar a lojinha? Vamos montar a lojinha. Mas a gente montou a lojinha dentro de casa, né? Então, assim, a operação tá aqui, tá embaixo dos nossos olhos, a gente consegue entender todos os dias como está sendo feito, o que está sendo feito, você supervisionando o tempo inteiro, eu supervisionando o tempo inteiro. Agora que nosso prato está pronto, vamos comer. E acho que, resumindo a ópera sobre esse lance de ter fechado tudo, é que às vezes a gente acha que expansão e melhorar os negócios é abrir outras casas, crescer dessa forma, mas às vezes expandir é uma coisa muito mais interna e é muito mais sobre o aprimoramento e o serviço de excelência do que qualquer outra coisa. E hoje estamos muito felizes com o que estamos fazendo. Vamos degustar nossa porpeta fetu. Agora umas perguntinhas rápidas de bate-pronto. Se você pudesse cozinhar qualquer coisa para qualquer pessoa do mundo, viva ou não, para quem você cozinharia? Ó o queijo. E o quê? Ó o charme. Ó o charme. Para minha mãe. Assim, ontem, inclusive, seria o aniversário dela. E muitas das coisas que eu faço, assim, sendo erradas ou não, assim, tipo, eu penso, falo, puta, se ela estivesse aqui, né, imagina ela entrando no restaurante, sabe, sentando. O que ela ia pensar. O que ela ia pensar, talvez ela virasse e falasse, né, igual a minha tia Laura, falasse, ai, esse molho não está tão bom quanto o meu, mas chega lá. É passável. Eu não sei, né, então eu acho que ela, assim, boa. Com certeza. Que conselho você daria para quem quer ter uma sociedade? Acho que mais do que isso, o que você acha que faz a nossa sociedade? A gente vê tanta sociedade se rompendo, negócios que poderiam ter muito sucesso. Eu já passei por uma situação com a sociedade, você sabe bem, antes de você, né, entrar na minha vida. Na verdade, você já estava nela, mas não como sócia. O que você acha que é o segredo dessa sociedade duradoura e estável? A gente já passou por algumas desavenças, por questões, mas a gente continua aqui firme e forte, inclusive mantendo amizade, porque algumas pessoas começam amigas, até mantêm a sociedade, mas não mantêm a amizade. Sim, olha a crocância da porpeta. A crocância da porpeta. Mano, é muito bom. Toda vez que eu como esse prato, eu fico... Eu não tô usando... Pariu, como é bom. Eu entendo porque as pessoas vêm aqui e gostam. Eu acho, sinceramente, assim, porque... Tirando o fato de que nós duas somos librianas e nascemos no mesmo dia, e a gente não sabe falar não, então a gente aceita tudo, e mesmo que a gente seja com raiva, a gente fala, claro! Exato. Tirando tudo isso... Não, mas eu acho que tem um lance, assim, que a gente se complementa realmente, assim. Tanto que, né, eu tô aqui, pra mim é um sofrimento, assim, por alguns motivos que eu vou explicar. A Camille, ela é a cara do restaurante, eu quero que continue assim, eu prefiro que seja assim, porque ela tem o skill pra isso, ela tem o expertise pra isso, e eu não. Né? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui morrendo de vergonha, porque eu acho que vai ficar uma bosta, mas assim, né, eu confio na edição da Lisiane pra que dê tudo certo. Mas tem dessas, assim. Mas o mais importante, aí, outro ponto, né? A Camille pediu pra eu chegar aqui 8 horas da manhã pra fazer o vídeo. Eu trabalho até 5 da manhã, se deixar, mas de manhã, pra mim, eu sou uma tragédia. Então, eu acho que às 8 da manhã eu já tinha feito uma fornada de pães, canole e me maquiado e me arrumado e tinha acordado às 4h30 da manhã. Exatamente. Então eu acho que pra mim, eu acho que é o lance de se complementar, literalmente. Então assim, por mais que nós sejamos muito parecidas em muitos aspectos, a gente é muito diferente também em muitos aspectos e literalmente. Então a Camille é uma pessoa muito diurna, eu sou uma pessoa muito noturna. A Camille tem esse dom natural de falar e conversar e tal. Não, é cara de pau. Ela é parecida e faz e acontece, não sei o quê, e eu não. E assim vai, assim, em todos os nossos pontos, né? Tipo, a Camille, pra assunto financeiro e administrativo, ela é uma tragédia, né? Eu, por exemplo, eu não consigo fazer um bolo. Se eu faço um bolo, fica uma bosta. E eu acho que é isso. Assim, eu acho que... E isso é muito difícil. Eu acho que isso é muito, muito, muito difícil, porque todos esses pontos que eu falei, você só descobre quando você convive com a pessoa. Sim, porque a princípio a gente começa a sociedade porque somos muito parecidas, temos sonhos iguais, vamos ser sócias. E eu acho que depois o que acontece é que a gente vai descobrindo que a coisa funciona nas diferenças. Exato.
Inclusive na nossa parceria de amizade. Hoje, por exemplo, se eu não for mais amiga da Roberta, eu tô lascada, porque é ela quem paga até hoje as minhas contas pessoais. A minha conta de luz eu mando pra ela. O meu aluguel eu mando pra ela. Então, assim, financeiro, administrativo, ela é a pessoa que cuida disso, e eu fico com essa parte do criativo, não só dos pratos, mas também de design, fotografia, tudo isso. Então, a gente divide muito bem. Eu acho isso mais importante, assim, porque tipo, imagina eu, né, tipo, virar e falar, não, então agora eu quero fazer o canal e não sei o que, não sei o que. Eu não sei. Entende? Tipo, não tem cabimento. Aí você vira pra mim e fala, não, pode deixar que agora eu vou fazer a folha de pagamento, né? Ninguém recebe na semana que vem. Ou recebe milhões, as funcionárias iam amar. Então, assim, eu acho que é isso. Assim, realmente. E esse eu acho que é o pulo do gato, porque você só percebe quando você convive com a pessoa, porque aí porque é a divisão do trabalho. Você fala, não, então acho que as parcerias elas dão certo no complemento daquilo que o outro não tem. Exato. E não no que é igual. Porque a gente fica vivendo com um espelho, e o espelho nem sempre é muito bom, né? Acho que inclusive as desavenças vêm das coisas que a gente tem semelhante. Não, e eu, assim, a gente já brigou. Sim, a gente já brigou e a gente briga, tipo, a sociedade é mais que um casamento, assim, sei lá, eu falo com a Camille mais do que qualquer outra pessoa, assim, e né, às vezes eu não quero olhar na cara dela, ela não quer olhar na minha cara, mas a gente precisa conversar, porque a gente é trabalho, sobretudo, né? E aí, um dia tá tudo bem, não, outro dia não tá, e aí ela tá mal-humorada, ou eu tô mal-humorada. Eu nunca quero olhar na sua cara, e você que tá falando, eu tô descobrindo agora. E aí eu tô mal-humorada, ela tá mal-humorada, e a gente... Né? E aí, e o respeito, né? Você fala, não, então, tudo bem. Eu acho que é isso, assim. Tá bom essa polpeta? Tá razoável, né? Da minha... Está maravilhosa. Agora, a última pergunta pra gente encerrar, que é... Mais do que cozinhar pra alguém que já não está mais aqui, a sua mãe. A gente sabe que cozinha, assim como tudo, a cozinha faz parte da cultura. E a cultura ela é uma construção na nossa sociedade, né? Em diversas sociedades que já passaram por aqui, há 1000 anos atrás as pessoas não comiam o que a gente come hoje. Não só no que a gente evoluiu, mas até a cozinha tradicional italiana, ela não é uma verdade absoluta, né? Essa cozinha tradicional italiana das nonas, ela é uma invenção. O pomodoro, ele é uma invenção, essa coisa do clássico. O tomate nem é uma coisa originária da Itália, ele veio da América, e a princípio os italianos falavam, gente, o que é isso? Inclusive pomodoro significa, se eu não me engano, maçã dourada, alguma coisa assim, porque vinham os tomates mais amarelados. E tudo isso é uma invenção. Há 1000 anos atrás não existia essa cozinha tradicional italiana, e provavelmente daqui 1000 anos não vai existir essa cozinha que a gente conhece como tradicional. Então quando as pessoas falam, esse restaurante vegano italiano não é tradicional porque serve vegano e a comida tradicional, blá blá blá. Sim, o tradicional a gente constrói, óbvio, a gente tem essa coisa afetiva com a comida, mas é uma coisa que a gente vai construindo, assim como a gente constrói a nossa cultura. Hoje a gente está construindo aqui uma coisa que está se tornando tradicional. Um restaurante de 9 anos já é um restaurante tradicional que caminha para isso, e daqui 10 anos o tradicional vai ser o restaurante que é italiano e que serve comida sem ingredientes de origem animal. Então, pensando nisso, daqui 1000 anos, provavelmente o que vai ser tradicional, conhecido como tradicional, e uma comida sem desistir do planeta, tá, gente? A gente tá sendo muito otimista. Que as pessoas vão conhecer como tradicional vai ser outra coisa completamente diferente. O que daqui de hoje, 2025, qual é o prato, ou preparo, ou doce que você gostaria que as pessoas soubessem daqui 1000 anos que era tradicional hoje? Tempo... Brincadeira. Macarrão à bolonhesa. Eu acho que ele é clássico. Ele espaguetão, né? Espaguetão. Ele é popular. Ele tem... assim, os ingredientes... A comida mais simples, ela acaba sendo a comida mais difícil, né? Mais complexa, porque você pensa, é simples, mas fazer o molho perfeito, o ponto da massa, carne bem temperada. Exato. Sabe, um queijo por cima. E eu acho que não necessariamente espaguete, tipo, com fettuccine ele funciona também, mas eu acho que tipo uma massa bolonhesa, assim, bem feita. A gente faz o rigatone aqui, ele é tipo maravilhoso. Peça no iFood, que não tem aqui na casa, só no iFood, então pede aí. Eu acho que uma boa massa bolonhesa, assim, que a pessoa vai olhar e falar, olha só, né? Mesmo sendo rústico, né? Tipo, não é um prato, porque não é delicado,
né? Não, nem bonito às vezes. Nem bonito. Às vezes eu vou tirar foto da bolinha e falo, será? Como que faz ficar bonito isso aqui? Mostrar o que é? Não, eu acho que é o sinônimo de comida afetiva, assim, Sim. sabe? Não é, porque não é bonito, você fala, ai, vou tirar uma foto maravilhosa. Ele não é refinado, ele não é requintado, ele é tipo, ele é uma comida afetiva, uma comida boa. Pra encher o bucho, né? Pra encher o bucho, exato. É isso. Gente, se inscreve no canal. Não preciso nem falar, né? Deixe seu like, seu comentário aqui sobre o que vocês acharam. É a primeira de muitas conversas. A gente ainda tem muito pra aprimorar nessas conversas. Não sei se eu sou uma boa entrevistadora. Tenho estudado muito, ouvindo entrevistas de Marília Gabriela de 1994. Eu ainda nem era nascida, ela tava lá entrevistando. E várias outras referências de bons entrevistadores que eu admiro muito. Pra que não seja só uma conversa blá, 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 mas que eu consiga trazer pra vocês um pouquinho do que de melhor que as pessoas que vão estar aqui na cozinha têm pra falar e pra compartilhar. Enfim, se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário. Também acompanha a gente lá no Instagram, @CamilePiccoli, Piccoli Cucina, Piccoli Dolce. Qual que é o novo mesmo? Back to the Roots. Back to the Roots, Vegan Food. E a Roberta não sei se ela quer que você siga ela, porque ela é low profile, o Instagram dela é fechado, mas tenta lá. Eu vou deixar a arroba dela, você tenta. Se ela for com a sua cara, ela deixa você seguir ela. Muito obrigada por participar. Que venham mais muitos anos dessa sociedade e amizade.